Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Deus abençoe a sua vida, Deus te fortaleça dia após dia, na graça e temor no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós queremos estar iniciando nesse momento, orando, pedindo sempre a orientação do nosso Deus, abençoando a sua vida, pedindo sobretudo que o nosso Deus esteja com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, nos abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Esse é o nosso pedido. Orando pela nossa cidade, orando pelo nosso estado, orando pelo nosso Brasil e o mundo, que tem sofrido com essa pandemia, com essa crise mundial, certo? Então vamos estar intercedendo nesse momento, vamos estar orando. A nossa irmã Wanda pede aqui oração por Gabriela e Silvio, que perderam o seu nenenzinho, estava enfermo, vimos orando por ele, intercedendo. Pedimos consolo do Espírito Santo sobre as suas vidas também. Vamos clamar ao Senhor. Vamos também estar orando pelo pastor Luiz Otávio, do Barreto Galvão. O pastor Luiz Otávio está com Covid-19, está internado, no isolamento, está bem, mas está internado, vamos estar intercedendo por ele. Também a esposa do pastor Flávio Prado também se encontra internada, vamos estar intercedendo, orando. Se não me engano, também tem uma irmã, acho que não sei se é Ilza, a Zenilda colocou no grupo, não me lembro, se a Zenilda estiver aí pode nos lembrar, lá de Sete Pontes, também está internada com Covid-19. Os irmãos, se tiver informação, pode colocar aí para a gente estar orando também, assistindo nesse momento. Então vamos estar colocando diante do Senhor, agradecendo a Deus, colocando a vida de cada irmão, de cada irmã, aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai eterno, Deus de graça e misericórdia, louvamos e bendizemos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelo benefício da vida que o Senhor nos concede, pela saúde que o Senhor tem dispensado a cada um de nós e, sobretudo, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito que está conosco todos os dias da nossa vida. Deus eterno, rogamos a Ti nesse momento que Você esteja ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração, a súplica do Teu povo. Intercedemos, Deus bendito, por aqueles que se encontram enfermos, nos hospitais, nos seus lares. Rogamos, ó Pai, que a Tua boa mão seja estendida sobre eles, mãos que curam, mãos que repreendem toda a enfermidade. Abençoa o Teu servo, pastor Luiz Otávio, Senhor, naquele hospital. Guarda o Teu filho, orienta os médicos para que haja uma recuperação plena e total. Assim como também, ó Deus, a esposa do pastor Flávio, naquele hospital, ó Deus, internada, pedimos também a Tua graça sobre a Tua filha. Assim como os demais, ó Deus, irmãos nossos, ó Deus, que estão enfermos e tantos outros, ó Pai, que se encontram nesse momento hospitalizados, nas CTIs, ó Deus, pedimos, Senhor, a Tua graça sobre as suas vidas. Ó Deus bendito, nós repreendemos todo espírito de morte que tem estado sobre a nossa nação, sobre, ó Deus, o mundo afora. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, pelo poder que há no nome do Teu Filho amado Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Também te pedimos nesse momento, por cada irmão e irmã, por cada vida que estará conosco, ó Pai, nesse estudo bíblico, que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a compreender a Tua santa palavra, a entendermos os Teus ensinos, ó Deus, e que estes tragam crescimento e edificação às nossas vidas. Fortalece-nos, ó Deus, emocionalmente para enfrentarmos todas as dificuldades, espiritualmente para vencermos dia após dia e fisicamente, Senhor, para que nada venha de fato, ó Deus, fazer com que a nossa saúde seja debilitada. Assim nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja acampando os Teus anjos ao nosso redor, livrando-nos de todo o mal. Obrigado pela Tua igreja,
santifica-nos na tua presença. É a oração que nós fazemos, Deus bendito, no temor e graça do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, vamos ao nosso estudo nessa noite. Nós estaremos estudando o capítulo 8, Hebreus, capítulo 8. Então, já pegando a sua Bíblia nas mãos, sua caneta para fazer alguma anotação, um caderninho, né, você estará junto conosco estudando a palavra do nosso Deus. Então, vamos fazê-lo nesse momento. O capítulo 8, ele faz parte daquele grupo, como eu falei, capítulo 6, 7 e 8, mostrando a respeito do sacerdócio de Jesus Cristo e colocando a antiga e a nova aliança. A antiga aliança, a aliança feita no Sinai, lá através de Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos e as demais leis, e a nova aliança, quando Jesus vem e se coloca como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque para sempre. Então, é um sacerdócio anterior à lei, mais elevado, e Jesus se coloca como mediador e intercessor, né, do seu povo. Então, o capítulo 8 ele vai fechar esse assunto, todo ele é o mesmo assunto, né, não tem divisões, é a mesma questão, e ele vai fechar, né, esse assunto aqui no capítulo 8. Então vamos lá. Ora, versículo 1. O essencial das coisas que temos dito e que possuímos tal sumo sacerdote. Então, ele conclui o pensamento dele aqui no capítulo 8. O essencial, ou seja, o principal de tudo que temos visto, é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, ou seja, que está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ok? Então, é exatamente o que o Senhor tem falado conosco, que Ele está à direita de Deus, como ministro, verso 2, do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Né? E é interessante essa questão, não o homem, porque Paulo também faz referência a este tabernáculo, né, que o Senhor nos deu, que o Senhor edificou, né? Não foi feito por mãos humanas, mas foi Deus que nos fez. Mas aqui ele fala de um outro tabernáculo, né? Como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, tá certo? Ou seja, é o tabernáculo que vem de Deus, a Nova Jerusalém. Verso 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. E entendamos aqui dons. Que dons são esses? Dons é capacidade dada por Deus para realizar algo. Irmão, se você tem dons, talentos, né? Chamamos dons ou talentos, foi Deus que nos deu. E Ele nos dá para realizarmos algo. Ele nos dá para uma missão. Ele nos dá para realizarmos uma tarefa. Então, se você tem um dom do ensino, você é um excelente professor secularmente, dá aula disso, daquilo, esse dom foi dado por Deus, então você tem que usá-lo para glorificar a Deus. Então, seja qual for o dom, né, que você tenha recebido de Deus, use-o para a glória de Deus, use para o reino, e não apenas para si próprio. Pois todo sumo sacerdote, versículo 3, é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Né? O ofício do sacerdote é isso, oferecer dons, mas também sacrifícios pelo povo. Dons de Deus para nós e sacrifícios do povo para Deus. Ora, verso 4. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Por quê? Visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Então, como Jesus não seria ali da linhagem de Levi ou de Arão, ele não poderia ser sumo sacerdote, se estivesse sobre a terra. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Então, sempre lembrando isso, irmãos, a lei, né, são sombra das coisas vindouras, das coisas celestes. Ou seja,
A lei nos serviu, a lei mostrou, Deus mostrou através da lei aquilo que haveria de ser, porque nós não poderíamos ainda receber e compreender tais coisas ainda ali no passado. Então apenas quando Jesus viesse é que nós iríamos de fato compreender todas as coisas, os quais ministram em figuras e sombras das coisas do celeste, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então tudo que Moisés fez foi orientado por Deus, foi mostrado por Deus, tá certo? O próprio tabernáculo é um símbolo que nós veremos adiante, né? Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Eu gostaria que você sublinhasse esse versículo. Pode sublinhá-lo todo, porque ele é muito representativo a nós. Eu gostaria, e eu vou parar um pouquinho nesse versículo aqui, porque ele é um versículo chave aqui nesse capítulo 8. Preste atenção. Obteve Jesus, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Que ministério é esse? Ser sumo sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque para sempre. Então Jesus assume com o seu sacrifício, com a sua obediência, ele assume esse lugar de ser sumo sacerdote. Ele assume esse lugar de ser mediador. Então veja, Jesus, né, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele mesmo, é ele também, mediador de superior aliança. Então, nós temos três coisas. Ministério de Jesus, ele é mediador de uma superior aliança, e essa aliança foi instituída com base em superiores promessas. Então, três palavras-chave: ministério, mediador e aliança. Ok? Então Jesus recebeu esse dom de Deus, esse chamado de Deus, mediante o seu sacrifício na cruz por nós. Então ele se torna sumo sacerdote. Qual é a missão do sumo sacerdote? Ser mediador. Então ele se torna mediador da velha aliança? Não, de uma nova aliança, porque ele é sumo sacerdote de uma nova aliança. Como foi falado ontem, nós estudamos, né? Ontem, né? Quando se muda, né? Está lá no versículo 12 do capítulo 5, no capítulo 7, ó. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança na lei. Então, a aliança foi mudada, ok? A primeira aliança baseava-se na lei mosaica. A segunda aliança baseia-se na lei que Deus instituiu para conosco. Nós vamos ver aqui a citação de Jeremias para entendermos isso. Então, Jesus se tornou esse mediador. E mediador de uma superior aliança, porque a promessa para o povo de Israel era uma promessa de terra, era uma promessa de Canaã, né? O que hoje eles têm é a Canaã. A promessa a nós não é uma promessa à terra, nós recebemos uma promessa superior, porque nós vamos herdar os céus, nós vamos herdar as mansões celestiais em Cristo. Nós habitaremos para sempre com o Senhor. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Glória a Deus por isso. Então a nossa promessa é superior, irmãos, à promessa que Deus fez a Israel, a Abraão. Porque Abraão, Deus prometeu o quê? Terra e nação. Lembra? Sai da tua terra, da tua parentela, e você será uma grande nação. Te darei uma nova terra, e você será pai de uma grande nação. Essa é a promessa israelita. Uma terra que mana leite e mel. Eles receberam, lá estão eles hoje, na sua promessa. Gozando a sua promessa, como povo, como nação, como herança de Abraão. E a nós? Nós temos uma herança terrena? Não. A nossa herança é o céu, né? Por isso que está lá João 3,16. Aquele que crê e for batizado
para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. A nossa herança é celeste. Verso 7. Porque se aquela primeira aliança, né, lá em Moisés, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar por uma segunda. Ou seja, a primeira aliança se tornou ineficaz. Por causa de Deus? Não. Olha o que ele diz. De fato, repreendendo-os, diz o Senhor: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Ou seja, pela desobediência do povo, a primeira aliança foi extinta. Não por Deus, veja bem, mas pelos homens. A aliança de Deus foi extinta porque o povo, segundo a palavra de Deus que está aqui, é uma citação de Jeremias, capítulo 31, no verso 31 a 34, porque o povo não continuaram na minha aliança, diz o Senhor, e eu também não atentei para eles. Não é isso que diz a palavra? Se permanecerdes firmes, se forem, então eu serei com vocês. Se vocês se desviarem do mal, é isso que Deus fala. Está lá descrito. Quando Salomão, né, vai orar, está lá em Josué capítulo 1, tá certo? Então a orientação de Deus sempre é essa, permanecer firme na aliança de Deus. Versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então veja que depois daqueles dias, né, depois da vinda de Jesus Cristo, Deus institui uma nova aliança. E essa aliança agora é destinada à casa de Israel, ao chamado Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Não israelitas por nascimento, mas somos o povo de Deus, chamados segundo o ministério de Jesus. Fomos chamados segundo a fé, né? Quando a palavra também chegou a nós. Nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus. Lembra? Não é isso que está escrito lá em Pedro? Olha lá, né? 1 Pedro 2,9, ele diz exatamente isso, ó. Vós sois raça eleita, sacerdócio na nação santa, tal. Versículo 10. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, né? Então, nós agora somos esse povo, nós somos agora esse Israel de Deus, na nova aliança instituída por Jesus Cristo, ok? Então, e o que Deus fala nessa nova aliança? Ele vai imprimir na nossa, né, a sua lei no nosso coração. E Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Amém, queridos? Você é povo de Deus? O Senhor é o seu Deus? Então você faz parte dessa geração, você faz parte desse povo constituído e comprado por Deus na cruz. Verso 11, ele continua dizendo assim: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Por que isso, irmãos? Como que se dará isso? É através do Espírito Santo de Deus, né? A palavra de Deus diz assim, olha, não, Jesus diz aos seus discípulos, e não fiquem nervosos, não vos assusteis, não se atemorizem no que vocês vão falar, porque o meu Espírito Santo estará em vocês e ele vos ensinará todas as coisas. Deus é maravilhoso, irmãos. Então,
cada um que já recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida, a você que já recebeu o selo, né, e a presença do Espírito Santo já está na sua vida, você, ao ler a palavra, o Espírito Santo te faz compreender as palavras. Claro que é bom ter alguém que nos explique, como nós aqui estamos fazendo, né? Talvez alguém que tenha estudado um pouco mais. Claro que bom, claro que isso nos facilita, mas você que já tem o Espírito Santo na sua vida, você é capaz de ler e compreender a palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem coisas complicadas. E de fato, tem, né? Quando nós temos alguns textos, alguns livros como Apocalipse, próprio como Daniel, que fala de profecias, Ezequiel, Isaías, especialmente quando se trata mais de profecias, porque usa linguagem figurada, usa a escatologia, está falando ali, mas a coisa vai acontecer, né, mais na frente. Então, de fato, ali nós precisamos de técnicas de estudo para compreendermos. E ali entra a hermenêutica bíblica, aí entra um certo conhecimento que nem todo mundo obtém, tá certo? Mas, no maior parte, né, vamos dizer assim, no grosso maior, todos nós podemos compreender as palavras de Deus, as Escrituras Sagradas. Todos nós que já temos o Espírito Santo em nós. Todos podemos compreender. Por isso, a diferença de quando você não tem o Espírito, você não compreende, você lê e não entende. Né? É a figura, conforme descrito lá em Atos, do eunuco, né? E Filipe está ali correndo ao seu lado, porque o Espírito Santo o levou ali. E aí Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? E o eunuco, lendo os pergaminhos, ou seja, o Antigo Testamento, ele diz assim: como vou entender se ninguém me explicar? E ali Filipe então para, né, ele para a carruagem dele. Filipe explica a palavra de Deus e mostra que aquela profecia estava falando a respeito de Jesus Cristo, que já havia se manifestado, morto e ressurreto. E ali aquele homem crê em Jesus, é batizado, naquele momento ali mesmo, no caminho, e segue viagem, para a partir daquele momento, com o Espírito Santo na sua vida, dar prosseguimento a uma igreja na Etiópia. Você está entendendo como Deus é maravilhoso? Outra questão que nós podemos considerar aqui, é importante pontuarmos, lá em Atos 2, né, os irmãos lembram em Atos 2, quando desce o Espírito Santo sobre a igreja, existiam ali não apenas os apóstolos, mas cerca de 120 irmãos. Havia um grupo grande, uma igreja, né, que estavam reunidas no cenáculo. O cenáculo era um grande salão, provavelmente até o local onde foi realizada a Santa Ceia. E eles estavam ali reunidos. E quando desce o Espírito Santo sobre eles, de maneira visível, corpórea, para que todos entendessem, e eles começam a profetizar. Quem falou? Os apóstolos? Não, todos os 120 começaram a profetizar, a falar da parte de Deus, a pregar a palavra de Deus em línguas que eles não conheciam, mas era necessário que assim fosse. Para quê? Para que os outros que estavam lá em Jerusalém, e diz lá várias nacionalidades, pudessem compreender o que estava sendo falado. Ok? Então, mais à frente, quando a igreja é instituída, mais de 3.000 são batizados naquela oportunidade, a igreja sai de 120 para mais de 3.000 pessoas, né, são batizados, aquela questão toda, a igreja cresce assustadoramente, né, de uma semana para outra, e dia a dia iam sendo salvos, as pessoas iam chegando à igreja, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, essa igreja explodiu, essa igreja cresceu, né, um crescimento explosivo, né, e de repente vem mais à frente uma grande perseguição em Jerusalém. Nessa perseguição, diz a palavra que os discípulos, e aí todos, são dispersos pelo Império Romano. Só os apóstolos ficam em Jerusalém. Mas eles saíram por causa da perseguição, famílias saíram por causa da perseguição que aconteceu em Jerusalém. E aonde eles iam, essas pessoas iam fazendo a missão. Qual é a missão?
e pregar o evangelho, fazer discípulo e batizar. Você está entendendo? Eles saíram com as boas novas no seu coração. Não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento escrito ainda, irmãos. Eles saíram apenas com o testemunho deles, com aquilo que eles viveram, com aquilo que eles presenciaram. E com essa palavra que é o evangelho, eles saíram constituindo igrejas em vários lugares, discípulos em vários lugares. E assim a igreja foi se expandindo. Por isso que a igreja se expandiu tão rapidamente, porque não dependeu exclusivamente de 12 homens. Ou melhor, 11, porque ali Judas já tinha morrido, mas depois Paulo é chamado, bem depois Paulo é chamado para juntar-se ali e tudo aquele grupo. Não dependeu apenas deles, irmãos. A igreja cresce de maneira exponencial, né? Não adicional, mas exponencial. Por quê? Porque aqueles mais de 3.000 irmãos que compunham a igreja, eles foram dispersos por todo o império. E aonde eles iam pregando a palavra do Senhor. Né? E ao pregarem a palavra de Deus, né, eles iam constituindo, né, para o Senhor, igrejas aonde eles estavam, tá certo? Aonde eles estavam. Então, nós entendemos isso, né, vemos isso, que isso tudo é obra do Espírito Santo. Isso que eu estou falando, irmãos, está lá no capítulo 8 de Atos, que diz a primeira perseguição à igreja, no capítulo 8 de Atos. Anota aí, para depois você dar uma lida, né? Mas diz assim, no versículo 1, olha: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Né? Então fala a respeito da perseguição que se deu, especialmente que culminou na morte de Estevão. Ok? Então voltemos aqui ao nosso texto. Versículo 11 que nós estamos. Jamais ensinará jamais cada um seu irmão, porque, né, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse texto aqui, irmãos, do versículo 8 até o versículo 12, está referenciado lá em Jeremias. Eu acho que eu vou dar um pulinho. Vamos lá? Jeremias capítulo 31. Vamos dar um pulinho lá em Jeremias. Capítulo 31. Do versículo 31 em diante, até o verso 34. É exatamente o texto que nós lemos. Né? E no finalzinho diz: pois perdoarei essas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então é exatamente, né, firmada a nova aliança com o povo de Israel. Tá certo? Na verdade, um novo Israel, diz a palavra do Senhor. Verso 13, então, de Hebreus, para nós concluirmos. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então a nova aliança, ela substitui a antiga aliança. Né? A nova aliança, ela é superior à antiga. A antiga aliança é antiquada, vai envelhecendo e desaparecendo para que a nova tome o seu lugar. Voltando ao versículo 12 aqui, né? E Deus diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. E aí nós lembramos o salmista, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E por mais, ele diz, olha, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então essa referência, jamais me lembrarei, é exatamente isso que o Senhor quer trazer a nós, reforçar. Eu falei isso ontem, mas eu quero reforçar hoje. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas são assombradas pelos seus pecados. Assombradas de que maneira, pastor? Assombradas porque o diabo,
nos faz, o diabo é o acusador, e ele nos faz lembrar, né, dia após dia, ele nos faz lembrar dos nossos erros, dos nossos pecados. Então o Senhor, né, ele bota fim nisso, né? Ele finaliza essa questão. Né? Por quê? Porque o Senhor ele vai derrotar o diabo. Lá em Apocalipse 20, né, ele fala a respeito disso. Ele diz: olha, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Né? Depois soltou, né? E aí concluiu ali, né? Falar da primeira ressurreição, né? Bem-aventurado que ele fazem parte da primeira ressurreição. Depois o diabo, Satanás será solto da prisão, seduzirá as nações, né? E vão achar o diabo, o sedutor, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Né? E qual é a referência aqui que eu gostaria de ver? É exatamente falar a respeito disso, né? Que o diabo, que é o nosso acusador, ele nos acusa dia e noite. Ele é aquele que nos faz lembrar os nossos erros, nos faz lembrar os nossos pecados. Ele nos acusa. Então, quando as pessoas são atormentadas pelos seus pecados, né, o que nós precisamos entender nisso? É que o nosso Senhor, ele já ele já venceu Satanás, né? Ele já venceu o diabo, ele já venceu todas as coisas. Portanto, irmãos, nós somos agora livres de toda condenação. Né? Por isso que a palavra diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Tá certo? Por quê? Porque o Senhor, né, ele é aquele que nos deu essa vitória. Por isso a palavra de Deus diz lá, que nós lemos no versículo 13, né, não me lembrarei jamais dos seus pecados. Vai comigo lá em Apocalipse, rapidamente. Achei o texto aqui que eu estava procurando. Capítulo 12. Apocalipse é o último livro da Bíblia, fácil chegar. Capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 9. Eu não vou entrar no contexto, tá certo? Porque teríamos que estudá-lo. Mas só para citar exatamente essa questão do diabo como um acusador. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Chegou lá? Amém? Foi assim, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador, preste atenção, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Pois eles, o venceram, né? A igreja, os nossos irmãos venceram por causa do sangue do Cordeiro, preste atenção a isso, o sangue de Jesus, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ok, irmãos? Então, por isso, o Senhor, eu não preciso mais ser assombrado pelos meus pecados, porque Jesus já os lavou e os purificou na cruz do Calvário. Por isso a palavra de Deus diz: jamais me lembrarei dos seus pecados. Jamais. Ok, irmãos? Porque Jesus já nos lavou. Por isso Paulo vai dizer lá em Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem nos condenará? Ninguém pode nos condenar, nem mesmo Satanás.
nem mesmo o diabo pode nos acusar diante de Jesus. Por quê? Ou diante de Deus? Porque Jesus morreu por nós. E nós que cremos e aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida, o sangue de Jesus Cristo, foi o texto que nós lemos em Apocalipse, foi derramado, foi aspergido. O que é aspersão, pastor? É derramado de cima para baixo. Então, o sangue de Cristo foi derramado sobre nós. Nós fomos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, sangue purificador de Cristo. Por isso que nenhuma condenação há sobre nós. Não resta condenação. Porque os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E aí eu quero fazer um gancho, já concluindo. Ih, estou até avançando demais. Não vou fazer o gancho não. Eu falo outro dia. Né? Ia falar sobre a aspersão, mas vai embolar. Ok, irmãos? Então, vamos concluir rapidamente. Hoje nós temos culto, daqui a pouquinho. Vamos lá. Né? O escritor aos Hebreus nos faz essa referência que Jesus, ele recebeu um ministério tão excelente quanto ele é. E ele se tornou sumo sacerdote, mediador de uma nova aliança. A antiga aliança, a aliança mosaica, ela findou em Cristo. Uma nova aliança surgiu, porque Jesus é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós estamos agora não vivendo, por isso que eu não sou judeu, por isso que nós não somos judeus, nós não precisamos fazer os ritos judaicos, nós precisamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou e mandou que fizéssemos. Ok? E portanto, nessa nova aliança, o Senhor é o nosso Deus e nós seremos o seu povo. E ninguém mais precisa ensinar, porque nós receberemos o Espírito Santo dentro de nós e nós conheceremos o Senhor e Ele usará de misericórdia conosco e perdoará para sempre os nossos pecados. Que o Senhor esteja nos abençoando. Amém? Vamos estar orando. A gente vai se empolgando, o tempo passa, né? Texto gostoso, nós estudarmos a palavra do Senhor. Vamos orar, né? E agradecer a Deus, né? Agradecer por cada irmão, cada irmã, pelos pedidos de oração. Vamos estar finalizando nesse momento o nosso estudo bíblico. Senhor Deus, Pai de amor e de bondade, graças te damos pela termos a Tua palavra em nossas mãos e também nos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela verdade que é, ó Deus, o Evangelho para nós. Obrigado porque nós cremos nessa superior aliança feita em Cristo Jesus e temos vivido por ela para o louvor da Tua glória. Senhor, nosso Deus, abençoa-nos, guarda-nos, edifica, Senhor, a cada irmão e irmã que nos ouve nessa noite. Que a Tua graça seja renovada sobre as nossas vidas e que toda acusação de Satanás contra nós, por causa dos nossos erros e pecados, ó Deus, que toda acusação caia por terra em nome de Jesus, porque o Senhor já nos lavou e purificou de toda injustiça. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Te agradecemos porque Tu és sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e o Senhor é superior a tudo quanto existe, porque uma nova aliança foi instituída por Deus através do sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos compreender o Teu grande amor e graça sobre nós. Assim nós choramos, pedindo mais uma vez a Tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, a todos. Daqui a pouquinho, 20 minutinhos, 19 horas, estaremos juntos novamente, tá certo? Estaremos no culto, nossa irmã Sidneia fazendo louvor, depois pastor Renato ministrando, trazendo mais uma palavra de Deus aos nossos corações. Esteja conosco, tá bom? Não se perca em outros compromissos não precisa ver jornal porque é tudo igual, são as mesmas coisas, né? Vamos nos alimentar da palavra de Deus que nos traz esperança. O que diz? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? Então vamos encher o nosso coração com a palavra de Deus que é esperança para nós. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, até daqui a pouquinho, ok? Até daqui a pouquinho, 19 horas, novamente estamos juntos. Deus abençoe, irmãos.